programa Teia Cósmica. Eu, Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. Tô aqui com um convidado mega especial. Ele que olha, ele abriu os trabalhos com a gente lá no comecinho, lá atrás, assim. E agora tá aqui fazendo parte desse trabalho, esse fechamento dessa temporada. Del Franco, psicólogo. Valeu, Seja obrigado. muito bem-vindo, Del. Gente, eu sou super suspeita. Porque o Del, além de fazer super parte da minha jornada aqui, eu falo que eu sou a madrinha desse casal, recém-casado. Não, eu só tô chamando pessoa, né? Você viu, né? Recém-casados aqui, tá quase. Conta pra gente, Del, que é um terapeuta, psicólogo, humanista. Então ele vai explicar pra gente um pouquinho qual que é o diferencial do trabalho dele. Mas primeiro eu quero que ele conte pra gente aí. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Como você mesmo disse, recém-casado, né? Realmente. E não só recém-casado, né? Também mudei, saí de São Paulo, fui para Jundiaí. Então, tô me adequando bem lá. Aliás, é muito fácil se adequar com coisas, né? Boas, né? Claro. E mais tranquilas, né? Para falar a verdade, né? Então, saí um pouco da loucura do trânsito de São Paulo. A questão de adequar com os horários lá também, né? Então, São Paulo é tudo aberto 24 horas, então lá você tem hora pra fazer tudo. 2 horas da tarde, no sábado, o comércio local fecha. Tudo que você for fazer, você tem que ir numa coisa maior, então você tem que ir num mercado grande, você tem que precisar comprar um cano, uma cola de PVC, você tem que ir lá no mercado grande. Através da cidade. Mas atravessar a cidade em 10 minutos, né? Você anda 10 quilômetros em 10 minutos, então é prático. E é muito fácil, muito simples. E é a umidade, qualidade do ar, né? Eu gosto de plantas, as plantas se adequaram super bem. Então, assim, que legal. Tá sendo tudo de bom, tá sendo ótimo. Muito bom. Que bom. Então, manda um beijo, Vivi. Beijos, lindona. E fala um pouco, então, agora nessa nova jornada sua de vida, conseguiu adaptar bem os trabalhos que é online, né? Então, Sim. Quero que você fale um pouquinho do seu diferencial dela, assim, que a gente tava falando um pouquinho nos bastidores, né? Às vezes o pessoal coloca tudo no mesmo balaio, psicólogo é tudo igual, então, a terapia não é pra mim, que não sei o quê. Então, explicar um pouquinho o diferencial do trabalho do psicólogo humanista. Qual que é o seu olhar pro seu paciente? Qual que é o seu diferencial no seu trabalho? Tá. A primeira pergunta do pessoal, né, que é qual é a diferença da psicanálise para psicologia? Na primeira pergunta do pessoal. Então, o psicólogo, ele estuda 5 anos para se formar em psicologia, né? E a psicanálise, anteriormente, era 2 anos de formação, agora são 4. E não necessariamente você precisa ter uma primeira formação em psicologia. Então, você pode ser administrativo ou você se formar em engenharia e fazer uma psicanálise. E aí, aquela pessoa ela é habilitada para atender pessoas, né? Numa abordagem que ela é exclusiva da psicanálise. Então, então é freudiano, é lacaniano, algumas pessoas que vêm pós-freudiano ali, dentro de uma abordagem única, que é deles, né, da psicanálise. Então, quem estudou a psicologia bebeu em muitas fontes, né? Então, ali você tem a habilidade do TCC, você tem um pouco também da psicanálise, e aí você acaba englobando tudo isso nos seus atendimentos, né? Como eu faço. Então, eu falo pro pessoal, qual que é a abordagem? Eu sou integrativo. Integrativo de que forma, né? Eu vou olhar para aquele paciente, ter um olhar um pouco mais humano, que primeiramente, né, eu não estou vestido de branco, né, não necessariamente eu sou um médico ali, não tenho esse porte e como posso dizer, esse dogma médico, né, de estar por cima. Então, eu atendo a pessoa natural e se a gente vai rir junto, a gente vai chorar juntos, né? E muitas pessoas brincam assim, falam assim, nossa, foi tão simples isso aqui, parece uma conversa de bar, mas sem cerveja, né? Boa! Exatamente, parece uma conversa de bar, porque é essa a tratativa humanista, né? Que você tá ali e o outro tá igual a você. Então essa é a grande diferença do meu atendimento e dos terapeutas, ou dos psicólogos, né? Que trabalham na linha humanista. Del, e fala um pouquinho pra gente também, que eu vejo que... A gente tava até conversando um pouquinho nos bastidores, né? Essa diferença, a necessidade. Como saber que tá na hora de buscar um terapeuta?
quando, assim, qual é que é a demanda que você atende? A terapia é para todos, não é? Quem precisa? Tem essa crença ainda, né? Então, inclusive, a semana do psicólogo, né? Ontem, Felipe, parabéns, dia do psicólogo ontem, parabéns, Obrigado. parabéns. Eu, futura psicóloga aí, tô estudando, Então, né? que legal, né? Super feliz. Depois a gente fala um pouco sobre você também, é Com importante. certeza, obrigada por isso. E você sabe que você tem, né, um gancho aí também, pra variar. Mas quando a gente sabe que é importante, eu preciso de ajuda terapêutica, como que é essa linha? Porque às vezes o pessoal tem ainda a crença que é gente louca ou que não tá com dificuldade, enfim. Quando que é bom procurar uma terapia? Tá. A terapia é antes de ficar louco, né? É pra não ficar. Exatamente, né? A terapia é antes de ficar louco. Então, fiz até um vídeo há pouco tempo lá no meu canal. Aliás, psi.delfranco, lá no Instagram. Eu vi. Falar o que é terapêutico e é terapia, né? Então, Sim. muitas vezes a gente se apega a muitas coisas que nos distraem do problema. E isso às vezes pode soar como terapia, né? Mas algumas coisas são terapêuticas de tirar a gente desse incêndio, da ansiedade, né? Da depressão. Então, isso são coisas e ações, atividades que são terapêuticas, né? Mas ela não é terapia. Então, qual que é o melhor momento? O melhor momento é quando você tá vendo ali, tá começando a ter conflitos internos, né? E esses conflitos não conseguem... Esse conflito gera dor. E não gera um resultado importante. Então, por exemplo, né? Pessoas que trabalham muito tempo numa empresa. Então, muitas vezes ela tá ali, ela se adequou demais, ela não tem mais autonomia e isso gera uma dor. Ela tá muito tempo na empresa. E só que essa falta de autonomia no trabalho e na vida causa você sente que você tá sempre sendo apertado, né? E aí aquela concha parece que vai apertando e aí você tá se comprimindo porque você tá se adequando demais, você perde essa liberdade, essa flexibilidade de ser quem é. Então, dentro disso, esse pode ser um termômetro. Pode ser o primeiro termômetro. Porque isso pode gerar dores nas suas relações em casa, relações familiares. Porque tudo isso pode estar dentro de uma questão social que a gente está vivendo bastante, que é essa insegurança financeira. Então, muitas pessoas estão dentro das empresas entregando muita coisa, né, para se manter dentro de uma questão de sobreviver, né? Tem muita gente que está sobrevivendo. Muita gente está sobrevivendo. E aí, dentro disso, ela entrega muito, né, na questão de um resultado. E aí ela se sente como? Tô com cheirinho de pão aqui, hein? Que delícia. Eu tô sentindo esse cheiro. Eu tô falando, gente, a TDAH foi pra lá. E eu só comer, né? Parece pãozinho fresquinho, tem padaria aqui perto. Ai, Jesus. Que bom. Mas eu boto lá. Eu que tava aqui viajando. Que delícia. E não precisa cortar, não. Ótimo. E é o seguinte, né? Então, dentro dessa sobrevivência, as pessoas estão entregando o máximo possível. Então, chega em casa cansada, não consegue ter interação com os filhos, interação com seu cônjuge. E aí, ela vai colocando um foco só no trabalho. E aí, chega em casa, ela não consegue ter outras coisas. Então, isso hoje em dia é uma dor muito grande em muitas pessoas. Porque estão vivendo essa insegurança financeira. E aí, antes disso tudo gerar uma questão do casal, que eu também atendo casais, é tratar esse lugar do trabalho. Então, já entrando na parte terapêutica aí, né? Foi uma pergunta e eu já vou desmiuçando, não tem jeito, cabeça de psicólogo é assim. Mas eu respondi essa pergunta? Respondeu, assim, no sentido assim de qual a melhor hora é a hora que tá sentindo desconforto, na hora que tá sentindo dor. E você trouxe bastante essa questão aqui
como a gente tá alinhado a essa questão do trabalho, das dores familiares e tal. E aí, a questão, outra dúvida que o pessoal traz bastante, assim, a gente entra na questão ética, né? O que o psicólogo pode fazer, o que não pode fazer, que é a questão do... Quando o psicólogo pode atender, por exemplo, indicar. Ah, eu vou indicar o meu sobrinho para você porque eu achei que a sua abordagem é bem legal. Quando que o psicólogo pode atender mais do que um ente da família ou não? Que nem a gente estava falando, né? Que eu também atendo casal. Atendo separado e atendo junto, dependendo da demanda. Então, quando que é legal atender, quando não? Como que é isso dentro dos seus atendimentos? Tá. A questão da ética, né, no CRP, não fala nada de você atender parentes. Você não pode atender os seus parentes. Mas legal. parentes de paciente, né? Então, muita gente se prende à palavra parentes. Boa. Né? Mas você não pode atender os seus parentes. Então, por exemplo, meus filhos fazem terapia. Mas ninguém vai fazer com você. Mas eu converso com eles. Sim. Né? Então, eu tô aberto ali para trocar uma ideia do que for. Agora, eu não posso atender eles como psicólogo, né? Então, vai ter muita influência. Então, eu não vou atender a minha esposa. Então, ela faz terapia. E assim vai. Só que também eu me relaciono com ela de forma diferente por eu ter ferramentas também, né? Ter um olhar com mais empatia, né? Essa facilidade de se colocar no lugar do outro e observar, saber da história, né? Saber que aquilo pode ser um gatilho. Isso que eu ia falar, respeitar os gatilhos. Esperar o time, né? Então, quando a gente não tem essa destreza, né? Esse conhecimento, a gente acaba cutucando muito a ferida do outro e causando mais dor. Então, dentro da minha família eu não posso atender ninguém, mas dentro da família do paciente eu posso atender qualquer pessoa. Então, dentro da minha escolha, quando eu não escolho fazer, né? Quando... Gente, toda família é disfuncional, tá? Boa. É importante entender isso, né? Não existe família padrãozinho, toda família é disfuncional, né? Sempre tem alguma coisa ali. Sempre a culpa é do papai e da mamãe, não tem jeito. De algum lugar veio, né? Sim, Você sim. acarreta a sua história. E aí, isso tá na pele, tá no sentir, tá no nosso... tá nas nossas neuroses. Então, toda família é disfuncional. É importante entender isso. Que dentro de que toda família é disfuncional, então dentro de uma normalidade, a minha família é comum, certo? É importante entender isso. A partir do momento que a gente entende isso, e aí a gente traz, poxa, vou tratar minha mãe também. E aí o interessante pro psicólogo e para aquela família que está sendo olhada, né, por um terceiro, ela consegue identificar muito mais rápido, né, qual que é a fonte das dores. Então, eu tenho uma história e duas versões. E dentro dessa uma história com essas duas versões, fica muito mais fácil você identificar qual a raiz daquele problema. Então, eu tava pensando sobre isso, você falando sobre essa questão, inclusive essa questão do trabalho, das dores daquela família. Então, quando você consegue atender outras pessoas daquele núcleo, você consegue realmente ir desemaranhando, levando consciência para onde precisa ali. Você começa a entender a história por dois pontos de vista, né, diferente. Então, você começa a tentar, inclusive, para atender, até ter mais repertório, imagino eu ali, né? E aí, que nem você falou, né? Existem várias dores ali do trabalho, onde cada vez busca-se mais essa independência financeira, esse sugar, né? O capitalismo cada vez suga mais essa questão do trabalhar, do entregar, e qual é a energia que sobra para a família? Qual é o tempo? Qual que é o prazer? O que sobra para essa pessoa de tanto de tempo, tanto até mesmo de dinheiro, tanto de energia, e aí a pessoa já está sobrecarregada e não dá valor àquilo, diga assim, para aquilo que realmente importa, né? E aí a importância de cada vez mais essa sociedade doente, né? De burnout, depressão, ansiedade, crianças com vários problemas, vamos colocar assim. Sim, exatamente. Aí eles se tornam adultos não funcionais, né?
pela insegurança, pelo medo e outras coisas que tudo isso vai acarretar. Então, uma problemática básica, né? Você falou da questão do capitalismo, né? Então, a sociedade hoje, essa insegurança financeira causa para os pais uma responsabilidade muito grande de manter a casa, né? E aí acaba o pai e a mãe trabalham em 2 empregos, e aí o filho fica em casa, vai para a escola e volta, fica dentro de casa, e aí esse filho quando chega quer a atenção do pai, e aí o pai tá cansado pra caramba, e aí ele não consegue dar atenção para esse filho cresce como, né? E o muito louco. Filhos que são abandonados, que não têm olhos dos pais, eles podem crescer também, eles podem desenvolver o próprio narcisismo, por abandono também, porque ele sempre vai estar ali se esforçando o máximo dentro de uma perfeição para que o pai sempre olhe ele. Então ele sempre vai querer se destacar, sempre vai querer ser o melhor, porque tudo que ele faz não é suficiente para o pai ver, para o pai enxergar ele, né? O pai vê, mas não enxerga. Então ele não consegue valorizar esse filho também não se sente valorizado. E aí ele começa a criar esse perfeccionismo muito exagerado, que também causa muita dor. E aí isso vai desenvolvendo, e aí ele vai criando isso, e isso desenvolve um narcisista. Porque o narcisismo ele pode vir de uma questão. Tem alguns estudos que falam que pode vir por genética nessa personalidade, mas se você for olhar na raiz comportamental, ela vem de raiz ou por espelho do pai e da mãe, que são narcisistas, porque é a forma que o narcisista vê que deu certo. Então, ele tá o tempo todo fazendo uma chantagem emocional para o outro entregar, e ele tá fazendo menos, né? Porque ele consegue tudo meio de chantagem, né? Tá o tempo todo ali, e aí pega na dor do outro. Qual que é a dor do outro? A dor do outro é essa. Então, ele vai me entregar, porque o outro não tem autonomia. Não tem autonomia de si, né? Então, e é muito louco que dentro das relações, quando você tem muito buraco, muitas coisas que você não se sente completo, você procura se você projeta no outro a realização disso. Então, pessoas que têm problema de comunicação, eles sempre, e isso é uma dor, e ela ainda não olhou para isso, ela vai procurar pessoas que se comunicam demais. Porque é uma projeção da realização. Eu quero ser aquela pessoa. Isso causa um apaixonamento dentro da relação. Só que é uma dor, né, daquela pessoa. E ela não conseguiu olhar para aquilo. Então ela não criou a autonomia da comunicação. E aí ela quer do outro para si. E aí o narcisista, quando vê que muitas vezes ele já é esse centro da atenção, quando ele olha essa pessoa, é tudo que ele precisa. Porque é uma pessoa que vai olhar para ele, que vai colocar ele no altar, que vai dar tudo o que ele precisa, que é atenção, poder sobre o outro. Então, o narcisismo ele pode vir espelho ou de muita dor de você não ser visto. E aí isso gera muitas dores. E esse perfeccionismo exagerado dentro de um rolê que é o trabalho pode gerar o burnout, que é eu tenho que entregar 120%, não tá bom, não tá legal, não tá colorido o suficiente, tudo isso que eu produzi. E aí o chefe vai lá e fala assim, nossa, mas olha essa vírgula. O pessoal joga toda a apresentação fora e vai fazer tudo de novo, mas era uma vírgula, né? Então 99% não é importante para a pessoa que cresceu e aí desenvolveu esse perfeccionismo, e isso causa dor o tempo inteiro. E aí muitas vezes essa pessoa é sozinha, né? Porque ela é muito crítica. E aí algumas pessoas não servem pra estar do lado dela. E, trazendo isso que você tá falando, tem muito essa questão, ainda mais tá se falando muito na mídia hoje e tal, não sei o quê, do narcisismo só dentro do par romântico, dentro dos relacionamentos sexual afetivo.
E aí, a forma que você está trazendo, que eu ia até pedir para você explicar, mas você já explicou bem claro, que é que existe o narcisismo em vários lugares, desde no trabalho, no núcleo familiar e até também nos relacionamentos, no relacionamento de irmãos. E aí, o como que ele se camufla, né? O quanto que ele se adapta ali entre vários padrões. Sim. Então ele vai nascer em casa. Ele começa em casa. Ele começa com uma relação de pai e mãe ou de cuidadores mais próximos, né? Então, ele nasce nesse lugar. Ou o filho que é o reizinho, que é um príncipe, Sim. né? Que aí é o centro das atenções do pai e da mãe. Então tudo que ele faz é muito bom, é muito foda. Só que esse pai e mãe não conseguem sustentar isso. Porque essa criança vai virar um adolescente. Em algum momento ele vai para outro lugar. Só que aí ele arruma uma namorada que ele precisa ser o centro. Que ele precisa ser melhor, que ele precisa ser muito foda. Só que ele começa a cercar essa pessoa para que essa pessoa não tenha possibilidade de ver outras coisas. Porque ele tem que ser o foco. E aí vem a senha do celular. Não, eu vou passar a minha senha do celular para você passa a minha. Manda localização, manda foto, né? E aí é muito engraçado. Eu sempre fui um cara muito boêmio, eu sempre gostei muito do rolê, né? E aí, às vezes, eu via pessoas assim no bar fazendo vídeo chamada, assim, e você via que, meu. E aí era sempre o sexo oposto, ou sei lá, do mesmo sexo, mas você via que, olha, amor, que não sei o quê, olha, eu tô aqui, viu? Cara, se a confiança não for a base da relação, não existe relação. Uhum. E é muito interessante isso também que eu falo bastante, que os sinais vermelhos, né? Os piscas, né? O quanto às vezes, e muitas vezes, é camuflado de muito cuidado. Ah, não, eu tô só cuidando, né? Muito carinho. Ah, não, manda localização, porque vai que. Lógico, a gente sabe que o cuidado, mas esse controle, esse cuidado camuflado de controle, camuflado ali de, não, eu te ajudo. Eu lembro uma frase que eu ouvi uma vez de um namorado que ele falou assim pra mim, não, porque sem mim você não vai conseguir. Aquela coisa que, sabe, eu vou te ajudar, então te coloca num lugar assim que você não vai conseguir sem a pessoa. E aí você fala assim, não, realmente, eu acho que eu preciso dessa ajuda. Então, você acaba se colocando num lugar que talvez você esquece da sua força, né? Você começa a se espelhar nesse lugar. Então, é importante a gente entender dos nossos valores, das nossas forças, e conseguir trabalhar sozinho, identificar esses lugares. Sim, exatamente. E o mais difícil, né? Pessoas que passaram por relacionamento com um narcisista, por uma relação comum hoje, com cuidado, é muito difícil. Então, às vezes, ela prefere uma relação mais fria, mais distante, do que se vulnerabilizar, porque aquela pessoa se vulnerabilizou para alguém que não soube valorizar e usou aquilo contra ela. É difícil ela entrar numa relação hoje. Sim. Então, é muito complicado. Então, qual o melhor momento de entrar para uma terapia? Né? É nesse lugar que existe uma dor, existe muita confluência, tá muito difícil. Eu parei, por exemplo, muito histórico de dor de pessoas que se relacionam com narcisista. Primeira coisa, né? Seus amigos não são interessantes, né? Ou você vai sair com seus amigos de novo. Ó, você só pode sair com, né? No caso de uma relação heteroafetiva, né? Ó, você não pode sair com meninos, você não pode sair com homens. Você só pode sair com suas amigas. Aí, nesse rolê com as amigas, teve homem lá, né? Que rolê que é esse? Então, o que acontece? Começa pequeno. E aí, essa pessoa... Então, hoje, se você quer saber se você tá numa relação narcisista, né? Falocêntrica, né? Vamos se dizer assim. Não, mas lógico, fiz uma brincadeira, mas não existem só homens, né? Narcisistas. Uhum. Mulheres também são narcisistas. Sim. E hoje para você saber se tá numa relação narcisista ou não, como era a sua relação antes e como ela está agora? Quanto você tem de liberdade dentro dessa relação para fazer o que você precisa e o que você quer? E o quanto você deixou de viver,
né? Então, às vezes você passava todo final de semana com seus primos, com amigos, com a família. E aí o cara faz, não, eu não quero ir, se quiser você vai sozinha. E aí a pessoa se sente mal e fica em casa. Pra fazer o gosto do outro, pra fazer as vontades do outro, né? Porque ela quer se sentir completa. E aí, de repente, não sai mais. Aí a pessoa não vai pra academia. A pessoa, daqui a pouco, ela não tá cuidando da vida dela, da estética dela, da saúde física dela, da saúde mental. Então, nem se conta, né? Fazer terapia pra quê? Você é maluco? A gente tá super bem, né? Então, parte de alguns pontos que é importante fazer essa pergunta. Hoje, dentro da relação. Como que era a minha vida antes? Como que ela tá agora? Eu me isolei? Eu perdi muito? Lógico, quando a gente faz uma escolha de estar casado, cada escolha é uma renúncia, a gente vai ter que renunciar a muita coisa. Só que dentro desse jogo, né? Só você dá, o narcisista, ele continua fazendo todo o rolê que ele gosta. Total, ele não muda, né? E outra coisa também que eu percebo claramente no narcisista, assim, é a questão de invalidar os seus sentimentos, que é o tal do Gestalt, né? É Gestalt? Fala? Gestalt? Sei lá, tem um nome bonito que ele fala aí. Mas que é te colocar no lugar de errado. E quando você vê, nossa, você tá pedindo desculpa por uma coisa, gente, mas por que eu tô pedindo desculpa? Será que... Mas eu não fiz nada de errado. E quando você vê, você tá ali, tipo, se sentindo super culpado por algo que a pessoa fez, a pessoa não consegue identificar, e você tenta explicar. E aí você se fala, não, realmente, acho que eu sou louca. Você começa a entrar num lugar muito louco. É, mas é, mas é assim, né? Então, o narcisista, aliás, você narcisista, ó, você tem jeito ainda. Mas é até legal você falou sobre isso, porque, de uma certa forma, todo mundo tem um pouco de narcisista. Ok. Não a questão que tá falando a parte patológica, né? Teve até, a gente tava até conversando, quando a gente vem de núcleo familiar, né? Então a gente tende a desenvolver algo que eu também ando observando bastante em mim, essa questão dos meus traços narcisistas, assim, sabe? Enquanto um lugar eu tô como vítima, outro lugar eu tô como algoz, assim, saca? Assim, a palavra. Uhum. Mas tem um livro da Ana Beatriz que fala do TDAH, que ela fala que todo TDAH é um pouco narcisista. Eu falei, fudeu. Parei de ler o livro naquela hora ali. Eu falei, não, como assim? Eu sou narcisista? Como assim? Não sei o que lá. Aí eu comecei a entender um pouquinho melhor essa questão do narcisismo e como ele se aplica também. Uma coisa é ser essa questão patológica, tipo assim, de estar totalmente buscando só o alto prazer, ou sei lá, como que pode falar, e utilizar o outro só como um degrau. Outra coisa é entender as suas vulnerabilidades que você acaba entrando como reação, como aprendizado, como você aprendeu da parte do seu núcleo familiar assim, você tá repetindo, e como eu tomo cuidado, né? Lembro que até minha psicóloga falou assim, tome cuidado para não repetir com seus filhos. E às vezes eu me vejo, principalmente no lugar de mãe, repetindo isso como mãe narcisista, assim, tipo, então eu tenho que ficar toda hora, tipo assim, nossa, deixa eu parar de cuidar um pouquinho deles que eu tô meio sufocando aqui, sabe? Tipo, é pesado. Sim, sim, com certeza. Não é tão simples. Então, né, o narcisismo é oriundo do ser, né? Então, todos somos dentro de graus e em alguns assuntos também, né? Tem alguns assuntos que a gente é muito solto, tem outros assuntos que não. Não, aqui é minha caixinha, aqui é muito meu, aqui ninguém mexe e tá tudo bem. Isso é Eu sou o saudável. reizinho. Aqui, Sou eu que mando. exato. E é saudável, né? É exatamente isso que você falou, né? A questão, porque eu falei que o narcisista tem jeito. Por quê? Quando ele percebe, em algum momento, que o que ele faz não tá dando um resultado, ele pode repensar nas ações. Por exemplo, o narcisista, ele costuma ter muitas pessoas próximas, mas não consegue ter intimidade com muitas pessoas. Então, no momento que ele precisar ter intimidade e perceber que tudo que ele faz, ele não consegue chegar no objetivo, então ele vai comprar a pessoa, ele vai fazer elogios, e aí quando as pessoas sacarem que ele não tá tendo, quando as pessoas sacarem que ele é essa pessoa interesseira e superficial, as pessoas se afastam. Então, em algum momento, ele pode ter um clique. Raro, mas pode ter. Mas se ele vem para terapia, é importante. Ou quando
a vítima vem para terapia e aí você começa a conscientizar a vítima e aí ela começa a ter algumas ações que voltam negativamente às ações do narcisista. Total. Então, assim, tem jeito. Não é um caso perdido, diferente de psicopatia. A gente vai falar de uma outra coisa. Mas o narcisismo é esse lugar. E aí, quando você começa a tratar um narcisista e ele começa a dar conta, ou ele evade da sessão, ou realmente ele está em busca de algo. E aí, só que isso tem que ser muito, muito devagar. Tem que esperar decantar, e aí você vai separando grão por grão, porque se for muito direto, né, o cara sente como se fosse um tiro no peito, assim, porra, não sou essa pessoa, que imagem é essa que você viu? Porque realmente ele não se vê. Não tô falando que é ingenuidade o que ele faz, Sim. né, não tô Sim. falando, tem um ar de maldade, porque se ele tiver um pouco de perversidade no que ele faz, aí fudeu. Sim. Aí é ruim. Né? Prazer, é. Mas muitas vezes causa mais dor do que tudo. Ele acaba sendo vítima da própria ação. É uma frase que no curso de psicoterapia tântrica falava que era assim: o meu amor te faz mal. E às vezes é um pouco disso, né? Eu acho que a forma de amar sufoca. É um tanto cuidado que essa entra nesse rolê de codependência, de falar assim, não, eu sou tão importante que você... Eu sou o ar que você respira, sabe? Aquela coisa, sem mim você não vai... Eu sou... Sem você, nada vai... Então, aí cria-se essa questão da codependência mesmo, de colocar ali situações... É que você falou, aí vai para questão financeira, então cada um vai trabalhar ali, que você falou, na questão da manipulação ou de uma forma de conseguir aquilo que quer de alguma forma. Ele vai aprender uma ferramenta para ver qual que funciona. Sim. No meu primeiro processo de terapia, eu fiz somaterapia, né? Eu fiz uma repaginação da somaterapia, que é o Soma 1, do Edson. E foi muito importante, que lá a primeira coisa que eu aprendi, e dentro da literatura também do Roberto Freire, que desenvolveu a somaterapia, ele fala sobre o duplo vínculo. E o narcisista, ele trabalha com duplo vínculo o tempo inteiro, que é a chantagem emocional, dita assim, né? Quando eu percebi o duplo vínculo, o quanto eu fazia de duplo vínculo. Só que esse duplo vínculo, quando você faz a chantagem emocional, você não dá liberdade pro outro de escolha. E aí isso chega de uma forma muito, muito rasa. A pessoa entrega sem qualidade. E aí quando eu comecei a perceber a questão do duplo vínculo, eu falei, poxa, eu comecei a ter mais resultados. Então, eu tenho amigos muito próximos, assim, que eu consigo estar vulnerável e eles conseguem estar vulnerável a mim. Por quê? Porque não tem chantagem emocional ali. Você fala o que você sente. Você não fala o que o outro quer ouvir. E essa liberdade de amar nas relações, pessoas não ficam. Né? Porque a pessoa só sabe amar de uma forma narcísica. E é isso, né? É extremamente condicionado. Sim. E aí tem, assim, até ouvi esses dias, né? Enfim, da minha mãe falando. Que todo relacionamento é por interesse. Que não tem um relacionamento que você não tem interesse. Se não tiver interesse, não é uma relação. Eu fiquei olhando assim. E se você for pensar, faz sentido ou não, mas... É uma mulher muito coisa. Mas o que acontece? É você entender assim, qual é o dar e receber dessa relação. Ok. Né? E não necessariamente que tem que ter o interesse, senão não é uma relação, porque saber o que você quer. Eu acho que é uma questão de você falar assim, olha, tá, o que eu tenho para dar nessa relação e o que você tem para receber. Né? Porque a gente entra na questão do equilíbrio. Não nessa questão de sempre ter interesse. Então, acho que fica um negócio tão assim, muito mecânico, sabe? Então, mas mesmo o equilíbrio é interesse. É importante que, assim, algumas palavras foram
ressignificadas por um pejorativo muito negativo. Então, interesse é importante, né? Então, só que quando a gente fala de uma pessoa narcisista que entra por interesse só dele ganhar e de não dar nada, isso é um interesse ruim, que você vai extrair do outro tudo que você precisa e depois você vai embora. Isso é um interesse ruim. Agora, todo mundo tem interesse. Quando você, por exemplo, né, numa relação entre casal, um dos cônjuges acorda com vontade de transar. Ele vai manipular aquela pessoa para transar com ele porque ele tem um interesse inicial naquilo. E aí, a partir do momento que ele obtém aquela transa matinal ou noturna, ele teve que ter interesse. Então, o interesse é importante. Mas tem que ver em que contexto sua mãe falou desse toda a relação interesse. Toda mãe que tá ali cuidando do filho ou gerou o filho, ela sabia da possibilidade de engravidar ou não, se não foi um abuso. Sabia da possibilidade de engravidar ou não. E em algum momento tinha um desejo ali de engravidar ou não. Certo? Teve um desejo. Agora, se aquilo foi uma consequência de você ir até o final e assumir aquela relação de ser mãe ou não, quando você transa sem camisinha, você já tem uma coisa implícita. Uma chance. Você tem uma chance e você tem uma coisa implícita ali de que pode acontecer. Então, é um interesse. E a partir do momento que você escolhe alguém para transar sem camisinha, é o interesse de uma possibilidade de um pai legal. Se você não tiver dentro de uma questão, sei lá, não sei se eu vou ser radical, mas, sei lá, se você não usou drogas, álcool a mais e acabou sendo levada por algo que alguém fez, que ainda é um abuso, né? O outro não te respeitou, mas... Não foi consensual. Não foi consensual, exatamente. Então, o que acontece? Mas, se foi fora disso, existe um interesse. E o resultado disso, se foi bom ou não esse filho, é uma outra questão. Então, tudo parte do interesse, tudo parte do desejo. E aí eu acho que entra uma questão que eu acho que talvez o interesse inconsciente, talvez pode não ser um interesse da tipo assim, olha, estou fazendo isso por causa disso, disso e disso. Mas é aquela coisa do meu inconsciente. No fundo, eu quero ser amada. No fundo, eu quero ser reconhecida. Eu quero ter essa pessoa só pra mim. Enfim, não deixa de ser o interesse. Isso. O interesse, ele é importante, porque é o desejo. É o mistério do desejo, o interesse, né? Agora, se o mistério do desejo for o único objetivo, aí se torna narcisismo. Uhum. É o que a Beatriz falou do TDAH, né? Então, ele tem muitas caixinhas abertas e em algum momento uma caixinha vai fazer sentido, vai chamar atenção. Essa caixinha que chamou a atenção é sempre o desejo. Porque ele procrastina muito, porque ele dá muita razão ao desejo. Por isso que ela fala que é sempre um narcisista. Entendeu? Então, a partir do momento que você tá ali fazendo só o que você deseja, é um narcisismo. E aí você procrastina as outras coisas, não deixa de fazer, porque aquilo não despertou o seu desejo, não despertou o seu interesse. Então é importante a gente pegar algumas palavras e tentar ressignificar elas. E aí é uma das coisas que eu trago muito para minha sessão, palavras têm poder. Total. Então é ressignificar e quebrar padrões. Porque é isso, tá tudo na mídia, tá tudo em alta, narcisismo, interesse, pessoas assim, assado. E assim, cara, cada história é uma história, cada ser é um ser. E é isso que também me torna humanista, né? De estar ali na frente do outro e olhar para ele como uma peça única e rara. Porque se eu for colocar ali dentro de uma caixinha, eu já deixei de ver. E é interessante trazer isso, porque o trabalho é uma das minhas falas muito quando os clientes chegam para mim, perguntam como que você trabalha, como que eu não sei o que você... Depende, porque eu preciso que você me traga o seu repertório, quais são as demandas, porque eu vou trabalhar a partir daí, porque
formas de trabalhar, ferramentas, técnicas, abordagem, eu tenho um monte aqui. Eu posso ficar aqui até amanhã te explicando, mal dizer, né? Mas eu preciso entender o que vai funcionar para você, o que você tá buscando, qual que é a sua demo, qual que é a sua dor, como você falou, né? Sim. Eu acho que é muito isso também, principalmente com casais. Porque eu falo que eu vou trabalhar com casais a partir daquilo que eles trazem. Porque senão eu posso trazer aqui achando que não, vocês têm que transar. Esses dias perguntar, mas qual que é a frequência boa para sexo? Eu falei, não sei, tem que ver que momento de vida vocês estão, o que vai funcionar para vocês. Pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por dia, não sei. Então, O Naldo, né? Ai, meu Deus. Mas é isso. Pode ser o Naldo ali, né? Mas, rapaz, então, o que você dá conta? O que faz sentido pra você? Sim. Pro casal naquele momento, né? Que tem essa questão do momento de vida, o momento da relação, que eu também brinco bastante, te levo assim, qual é o momento da relação? Porque a relação muda, se tem filho, se não tem, a idade, que nem você falou, tá no foco do trabalho. Qual que é o foco da vez? É trabalho? É isso? Qual que é a meta do casal? Qual que é a meta individual? Então, colocando, que nem se fosse separar as caixinhas mesmo, que eu percebo. Vou até entrar nessa questão aí, dessa questão dos relacionamentos, que tá difícil se relacionar. Digamos assim, né? Manter esses acordos, esse padrão do que é se relacionar, todo mundo muito... Como você falou, muitas coisas na mídia, tudo muito... Mas, assim, tem essa falta de conexão, essa falta de espaço, todo mundo muito machucado, para poder se relacionar de uma forma mais profunda, sem perder essa individualidade. Sim. Eu acho que é isso que é importante, que a gente cresceu ouvindo e vendo um relacionamento muito romântico. Né? Eu tava assistindo esses dias a novela da minha mãe, com as novelas antigas, o cara tava faltando bater na mulher, tipo, aquilo era normal no sentido assim, a gente cresceu vendo que isso é amor, não, ele fez isso porque tava... Enfim, a gente romantizou muita coisa. E agora a gente tá desconstruindo tudo isso, e a gente precisa um caminho do meio aí. Como chega pra você, assim, esses movimentos? Essas dores? Tá. Chega muito num traço... Primeiro começa numa questão narcísica, né? Que aí tá cada um mostrando o reflexo que quer que o outro veja. Uhum. E isso dentro da relação é ruim. Porque o outro vai começar vendo e criando expectativa no que ele não é. E ele não consegue manter isso por muito tempo. Sim, isso é verdade. Então, por isso que é interessante quando você atender casal. Então, falando de mim, né? Eu não atendo o casal junto. Eu atendo eles individual. Porque eu acredito também que eu tratando, né? A gente ali consertando puxando algumas linhas, né? Amarrando algumas coisinhas. E eles vão compartilhar o melhor de si com o outro. Sim. Então, eu acho que não existe melhor forma. E aí vai ter temas que um traz, que é muito importante pro outro, tem um tema que é outro, então, sei lá, um casal tá falando, uma parte do casal tá falando que eles não transam, e aí o outro tá falando que transa demais. E aí você vai ver, então assim, a outra pessoa que fala que não transa, tá transando todo dia, e o outro fala que transa demais. Então a outra pessoa que transa todo dia, que tá falando que não transa, dentro disso, ela quer mais. Então a métrica dela, do que que a relação tá boa, é o sexo. E a outra pessoa tem uma outra métrica da relação, né? Trabalho muito isso também. Então, e aí é importante entender isso da individualidade de cada um. Aí dentro disso, tratar a linha do meio. Uhum. Só que é muito complicado também, muitas pessoas estão vendendo muitos produtos na internet, falando que tem que transar todo dia mesmo, tem que não sei o que, de manhã, de tarde, de noite, não sei o que, tal. Então... Nem consigo imaginar. Dá preguiça. Exato. E é o seguinte, né? O sexo não é a métrica da relação, se a relação tá boa. Porque tem tantos casais que transam esporadicamente e se dão tão bem. Então, qual que é a forma de amar dessas pessoas? E eu acho interessante levar também essa questão, que é algo que eu trabalho muito nos meus atendimentos, que é o sexo, desprogramar essa questão do sexo apenas genital e de penetração. Uhum.
que existe um corpo inteiro para ser explorado, que não necessariamente precisa ser aquele sexo britadeira, que é o que as pessoas entendem como sexo. E aí a gente tem um corpo todo para se trabalhar, uma conexão, que nem você falou. E é entender o que a gente pode fazer, as necessidades desse casal. E trazer esse repertório do que eles querem vivenciar, do que eles querem desbravar ali da relação, como você falou. Às vezes os valores, o que é importante, aonde que está o prazer, aonde que está o foco dessa relação, onde que eles estão se nutrindo. Então, para um, pode ser no sexo 3 vezes por dia, tipo assim, né? De manhã, tarde ou de noite. Pode ser no almoço em família. Mas é saber ter os valores adequados para cada relação. Pode ser não sair e assistir um filme legal. Então, aonde que eles estão sendo? Aonde que está o ponto de equilíbrio dessa relação? Trazer isso, que às vezes nem eles têm consciência disso. Mas é exatamente isso. Essa não consciência, muitas vezes, vem numa questão de onde ele aprendeu. Exatamente, da referência do que é uma relação. E aí que eu quero mostrar para eles qual é a métrica, qual é a régua que eles estão seguindo. E aí, às vezes, a gente quer se encaixar numa caixinha e esqueceu de querer ver o que funciona pro casal. E às vezes essa pessoa que começou a se relacionar agora nem sabe o que funciona para ele. Né? E ele já quer uma receita pronta. Já quer que dê certo. Igual você falou, né? É trabalhar com as demandas do casal individual e da relação conjugal. Então, esse é o mais importante. E porque as pessoas querem receita pronta, né? Ah, não, vou acordar de manhã, eu tenho que dar 2 beijos no meu marido antes de sair, eu tenho que dar bom dia, eu tenho que falar na hora do almoço, Tem que mandar localização. Ah, não, isso aí nem se fala. Então, o que acontece? Então, tem muita coisa que eles querem receita pronta. E aí, a pessoa não entrou dentro da sua individualidade para saber o que é para você. Então, por exemplo, quando eu comecei a minha terapia, há uns 12 anos atrás, eu estava numa sessão com um psicólogo, e aí eu trouxe a questão do sexo, né? E ele falou assim, poxa, será que essa pessoa não tem o sexo como métrica de que a relação tá boa? Eu falei, não sei. Eu falei, então, pensa e tenta ver se realmente é isso. E aí eu, muito inculcado, só que eu sou um cara que a minha cabeça fica a milhão, eu tenho que resolver, não fico muito tempo. Sentei com a pessoa e falei assim, olha, toda vez que você me procura para transar, ou não que seja todas, algumas vezes que você me procura para transar, é para confirmar a relação? É. Então, por quê? Então, quando também tive envolvimento com Tantra, também tenho formação tântrica, a gente desperta o corpo para conexões. E o momento que um corpo não está conectado, a gente tem esse feeling. E aí eu entendia quando o sexo era performático e quando o sexo era com conexão. Nada contra sexo performático, porque existe também a fantasia do casal, é muito importante olhar para isso também. Não tô falando que a minha forma de relacionar sexualmente é a única, mas é importante também. Tem fantasia, tem desejos que muitas vezes vai sair da conexão, e se aquele casal é fetichista, né, vai ter conexão para um outro lugar. Tô falando de mim agora, não que é certo que é errado, certo? Sim, é importante entender. Sim. Então, e aí dentro dessa relação, essa pessoa se colocava num lugar de fazer sexo para confirmar a relação, e eu sentia que era um sexo distante. E aí quando... Quase bater um cartão, né? Exato. Tipo assim, aquela coisa assim, tipo, check. Mas isso é uma questão do neoliberalismo também, que você tem que estar produzindo o tempo todo, você tem que fazer o tempo todo, você tem que estar ali, você tem que bater cartão, você tem que estar o tempo todo. E a relação não é tal o tempo todo, né? Compartilhar não é tal o tempo todo. Em algum momento a gente vai precisar ficar sozinho. Um momento a gente quer assistir uma série que outra pessoa não quer. Ou momentos quer ouvir uma música que a pessoa não quer.
E às vezes vão estar na mesma casa, com fone, ouvindo música, compartilhando a presença, mas não compartilhando a mesma música. Então, não necessariamente vão ler o mesmo livro. Então, é importante esse lugar. Só que na hora de dormir, é o lugar do aconchego. É o lugar de voltar pro casal. E, por exemplo, a dica que eu dou pros casais: não tenham TV no quarto. Nossa, isso pra mim é regra. Tipo, Não é? Não tenham TV no quarto, porque assim, cara, o quarto é pra deitar, descansar, dormir e transar, total. né? E aí Aham. tem uma outra função também. Eu aprendi com uma amiga que ela falou que quando ela era pequena, ela não conseguia conversar com o irmão dela de frente pra resolver problemas. E aí, ela entrava no quarto e ela tinha, sei lá, 12 anos de idade. Olha só a inteligência dessa criança, né? Ela Aham. entrava no quarto, apagava a luz e aí ficava de costa e conversava com o irmão, falava tudo que ela queria falar. Ai, que bonitinho. Olha que legal. E aí eu percebi que às vezes a cama antes de dormir, se não tem aquela tensão sexual antes de dormir, às vezes é um lugar de 10 minutos para conversar o que incomoda também. Porque às vezes a pessoa não consegue falar olhando no olho. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Muitas DRs minhas foram na cama. Olha que louco. Tipo assim, tipo, Às vezes no domingo tá acordando com ou preguiça. dormir, ou de manhã. Mas a maioria. Aí se tem TV, não gera esse momento. Não, não dá nem tempo, né? Não dá, porque tá todo mundo assistindo até ficar estafado e aí dorme. Uhum. E aí a outra pessoa já tá roncando, aí não deu tempo de falar. Então não gerou aquele acolhimento, aquele aconchego, né? Que é o momento de voltar pra si, pro outro, Que é um pra ritual. resolver algo. Que deveria ser um ritual. Isso é tão interessante porque eu tive uma cliente que, enfim, ela me procurou para trabalhar questões de orgasmo e tal. E uma das coisas que ela, no processo terapêutico que ela percebeu é desligar a televisão para ela conseguir se concentrar no ato. Sim. Porque ela ficava ouvindo É. a televisão e ia para outros lugares e ficava ali batendo cartão, sabe? Aí eu falei, não, vamos criar um cenário, vamos observar, né? Todo um trabalho, um repertório. Então, assim, aí começar a entender que são os pequenos detalhes que eu falo que o universo moderno suga da gente, rouba da gente. Como você falou, vai se anestesiando de coisas para não olhar para o elefante branco da sala, Exato. né? Para não entrar em contato com aquilo que realmente a gente tem que fazer. E aí a gente não percebe. Quando vê, tá ali assistindo televisão, tá comendo horrores para não. Porque o açúcar também tem esse poder de anestesiar as emoções. Sim. E aí a gente entra no piloto automático quando vê, passou. Viveu, né? Tá ali, só batendo cartão. Exato. E então o ato sexual ele é muito importante. Lógico. Tem pessoas que moram em 2 cômodos, né? Não conseguem ter um filho novo, não Total. conseguem ter intimidade. Tô falando aqui de um lugar de privilégio. Com Eu tenho um certeza. quarto que eu posso fechar a porta, não tenho criança pequena, tô falando de um lugar de privilégio. Agora, um Sim. casal que não tem, vai começar a descobrir formas. E aí é esse lugar também que a terapia ajuda. Porque muitas vezes o pai e a mãe ali tá tão olhando por uma questão só da criança e não olha pro casal, né? Não, sei lá, a criança dormiu, vai pro banheiro, fecha a porta, né? Liga o chuveiro, finge que tá tomando banho junto, cria um lugar. Tem várias formas de fazer. E aí não, o casal muitas vezes. E aí tem essa questão, o que atrapalha muito também na vida sexual. O homem, quando a mulher tá grávida, né? A mulher, ela é intocável. É a Maria que tá carregando Jesus. Sim, sem dúvida. Né? Tem esse lugar Cara, também. e a mulher fica tão fogosa, né? Quando tá gestante. E aí o cara tá com medo de machucar a criança. Ô, cara, você não vai machucar a criança, né? E já falou,
Meu Deus do céu, sabe? Tipo, Não, tem que ouvir um absurdo desse, vai machucar a criança. Ô, cara, não, né? é tipo isso. Mas tem as crenças, né? Eu lembro que eu ouvi. Nossa, é sério, isso Até porque a criança tá aqui na frente, né? O negócio vai entrar aqui, ó, né? Muito atrás. Bem isso, eu A lembro. natureza é sábia. Com certeza. E fora que fazer sexo durante a gestação ajuda muito na hora do parto. Demais, para N questões, tanto para a conexão do casal. Eu falo que é a hora que o casal tem que se firmar como casal, inclusive, porque quando essa criança chegar, a relação muda, independente de ser o primeiro, segundo, terceiro, porque cada filho é um filho. A gente nunca sabe o que vem por aí, literalmente, né? E eu lembro uma vez que eu ouvi do pai das crianças que o medo dele era tão grande quando eu engravidei que ele falava que eu ia botar ele pra dormir no berço e ia botar a criança pra dormir Na cama. Ele, não, agora você não vai mais me amar, que não sei o que. Eu falei, não, gente, como assim? Não é, mas são os medos, né? O medo, assim, daquele lugar de, tipo, realmente, de ser colocado no lugar. Não, agora você é mãe, né? E até uma coisa que eu ouvi do meu filho esses dias que eu tava brincando com você, que mãe não pode rebolar, que ele virou pra meu filho. Virou pra mim, que ele me viu rebolando, que tava brincando e tal, não sei o que, eu dançando, colocou a música lá, e ele falou, não, mãe, você não pode dançar, você não pode rebolar, que não sei o que. Eu falei, mas por quê? Não, porque você é mãe, que não sei o que. Eu falei, então mãe não rebola? Não, que não sei o que. Aí pior, pra piorar a situação, ele virou pra mim e falou assim, e quando você era casada com meu pai? Meu pai deixava você rebolar? Eu falei, meu Deus, onde vamos parar com essa conversa, né? Tipo... E aí tem essa questão do patriarcado, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, não. E aí, detalhe, piorava. Eu falava, não, mas quando você não é assim, a mulher não é sua propriedade, quando você namorar... Não, mãe, eu não vou namorar com mulher que rebola. Eu falei, meu Deus, diz isso, deixa ele crescer, deixa ele no tempo dele, né? No tempo. Mas é isso, tá? Qual que é o cenário de relação? Qual que é o cenário do que é um homem, que nem você tava falando, né? Tipo, homem tem que ser, né? Essa necessidade dele estar disponível, tipo, o tempo todo tem que estar disponível. Se ele não está disponível, ele não tá fazendo a função dele. Então tem todo esse lugar de desprogramar, esse lugar do masculino também, desse sexo performático, como você falou. Sim, com certeza. E aí o amor acaba chegando. E aí não tem espaço pro amor chegar, né? Porque tá tudo muito caótico. Cada um com a sua dor, cada um com a sua perspectiva, cada um com a sua expectativa. E aí esse amor não consegue entrar, não consegue construir. E aí isso é o mais triste, né? E se não for tratando na terapia, porque quando a gente faz terapia, a gente cria ferramentas que a gente consegue observar e se olhar novamente dentro da nossa perspectiva, não só do outro. E aí isso faz com que vai nascendo coisas mais seguras. E aí você falou uma coisa muito interessante, que eu fiquei aqui com uma nuvenzinha na cabeça. Você falou sobre o patriarcado, né? Hoje, por exemplo, né? Red Pills, Incels, cara, que onda, né? Que onda que a gente tá vivendo. E, cara, paciente chegando com 30 anos, com 25 anos, não tô falando só de adolescente. Caras nesse lugar de achar que... De trazer pra terapia questões que tentando sustentar argumentos, né? E eu falei assim, tá, beleza, vamos ver aqui. E aí quando você começa a dar uma aula de história pra pessoa, que também é muito complicado, né? Que a escola no Brasil é muito eurocentrada. E aí vai produzir pessoas, né? Falocêntricas, patriarcais, porque faz parte do ensino, infelizmente. Então ele não aprende com a mãe, ele tem que aprender com o pai. O pai é o herói, a mãe não é o herói, né? E aí dentro de tudo isso, né? Desse paciente, ele não teve o pai presente. Ele trazendo questões Red Pill. Então, é muito interessante trazer essa questão do Red Pill, porque eu ouvi uma vez uma pessoa defendendo o Red Pill, que eu até dei uma olhar mais diferente para eles, mas
tá tão perdido que onde ele se achou se firmar ali, porque o homem tá se perdendo nessa força da mulher. E aí onde eu percebo essa mulher sendo cada vez mais agredida, né, com questões cada vez mais violentas, porque o homem não trabalhou esse emocional, esse repertório. E aí ele tá cada vez mais, tipo assim, no estresse. Aí a gente volta lá pra questão dessa cobrança tem que ser viril, essa cobrança do financeiro, tem que ser isso, tem que ser aquilo, então ele não tem para onde extravasar, para onde equilibrar, ele não tem uma referência do que é onde eu posso sentir, onde eu posso expressar, e aí ele acaba buscando nesse gatilho aí algo que, nossa, isso aqui fez sentido para mim. Então eu tenho que ser um homem que não sei o que lá, e a mulher tem que ser aquela recatada do lar, que não sei o quê. Sim. E aí e aí cada vez mais eu vejo mulheres cada vez mais solteiras mesmo, por escolha, porque eu falo isso Por você por mesmo. lugar de paz, por mim mesmo. Cara, eu prefiro muito mais hoje estar sozinha mesmo do que ficar com alguém só para bater cartão. Porque para falar que eu tô com alguém, sabe, só por estar, ou que eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa que não faz sentido pra mim. Então, assim, tá difícil. Do tipo assim, se relacionar de uma forma que a gente falou, profunda, com segurança, onde que eu vou poder me mostrar minhas vulnerabilidades sem necessariamente estar toda hora ali sendo engatilhada. E até interessante falar isso, porque você falou da terapia. Eu acho muito importante a gente, inclusive, colocar a terapia como começo de namoro, de relacionamento. Por quê? Porque a gente começa a dar as caixinhas, entender, construir se é isso mesmo, não sei o que lá, porque é desafiador trazer pra terapia só quando o negócio já tá. Degringolando. Exatamente, como tá todo mundo ali estressado, ninguém mais quer mais nada, não. Mas quando no começo, que nem você falou, o que é importante? Ah, vou ter repertório para poder me expressar de uma forma assim, quais são os acordos que a gente vai fazer, né? Então, eu tô trabalhando com uma paciente que é exatamente isso, ela vai casar, e é exatamente nesse lugar, tipo, cara, qual é a relação? Né, que você está construindo. Então, está sendo muito bonito esse trabalho com ela, porque exatamente onde está, tipo assim, antes de ir lá, ela tá construindo essa relação já. Então, tá sendo essa construção, é esse de olhar de com quem eu vou levar minha bagagem da minha referência, da minha família natal, ou eu vou construir uma nova relação a partir daquilo que eu acredito que é o ideal, sabe? Então, um pouco disso também. Sim. Eu costumo dizer que é sempre pra gente encher a mochila, a gente tem que esvaziar a mochila. Isso que eu acho que é o mais desafiador. Tem que ter coragem de desapego. Então assim, a mochila que ela tem um tamanho limite. Não dá pra enfiar tudo lá dentro. Não dá. Então você tem que tirar algumas coisas pra colocar outras coisas. E se você colocar tudo ali dentro, você não consegue carregar. Fica pesado. Então a terapia é esse lugar de saber o que a gente vai abrir mão. Que nem eu falei, o que fez sentido até aqui e o que não faz sentido a partir de agora para nossa relação. Sim. Porque Exato. senão fica muito assim, nos padrões repetitivos total, assim, sem querer construir algo de fato novo e realmente importante. Sim, sim. Outra coisa também que eu percebo que é algo assim bem desafiador, tem a questão do sexo, mas também se trouxe um pouquinho da questão do dinheiro. Tá. O dinheiro nas relações, que eu falo que é um assunto que a galera não conversa. Galera quem? Tipo assim, nos relacionamentos. Tá. E aí, e aí eu falo essa questão do dinheiro, porque cada um tem a crença do dinheiro. E o dinheiro significa uma coisa para cada um. Um pode segurar segurança, outro vai significar liberdade, outro vai significar status. E a forma que você lida com o dinheiro é uma grande questão dentro dos relacionamentos, porque ali você é uma sociedade. Então você começa a partilhar. E aí, muitos vão falar sobre dinheiro quando casa. E aí é um outro tabu também. Porque não faz os acordos antes, não conversa, não tem esses combinados do tipo, é a conta, que nem tá falando, a mulher ganha mais, ganha menos. Nanana. Então tem esse lugar também. Como chega para você essa questão da grana? A grana é um lugar pouco falado entre casais, é realmente como você colocou. Mas ele tem muita questão. Ele vai entrar
na questão da bagagem, né? O que eu tenho que deixar para aprender nessa relação. E aí o casal tem que andar junto. Não tem jeito. O casal, se ele não tem o mesmo objetivo, Total. eles não vão andar junto. Então é um que ganha, o outro que gasta, esquece, né? Ou os dois ganham. Isso não significa quem ganha mais e quem ganha menos. Sim. É o que você falou, a relação que aquela pessoa tem com o dinheiro, Uhum. né? Então, só que, infelizmente, citando de novo, né, as questões patriarcal, se o homem entra numa relação que ele ganha menos que a mulher, ele se sente inferior, Total. infelizmente. Então, assim, chega muito paciente homem que tá conhecendo alguém e aí tá encantado e aí não falou de profissão ainda, daqui a pouco a pessoa fala, ah, não, é uma médica. O cara sai fora. O cara sai correndo. E o cara tem todos os pré-requisitos para namorar qualquer pessoa, uma médica, uma juiz, qualquer coisa. Só que não, né? Então traz essa insegurança financeira. Não, mas aí eu não vou conseguir dar para ela. Pô, mas ela já tem. Você não precisa dar nada para ela. Ela já tem, cara. Você só precisa compartilhar, né? Então esse negócio de ser realizador do outro é muito complicado, é muito duro e é pesado. Então é um lado do patriarcado e do machismo que causa dor pra caramba no homem, né? E na mulher também, que ela não consegue se relacionar. Então é uma dor mútua dentro de todo esse assunto que a pessoa não se realiza. E então, assim, tem que trazer. E aí o mais louco, né? As pessoas falam assim, meu, o que que a gente fala na terapia? Né? Boa. Então é importante. Terapia a gente fala tudo. Tudo. Como eu também tenho a formação na sexualidade, pra mim, o sexo fala muita coisa da pessoa. Total. Muito, muito, muito. Então, quando tá vindo algum assunto assim que fala, tá, cara, eu preciso saber como tá, como que é a sexualidade dessa pessoa. E aí eu começo a trazer, só que você tem que demorar um tempo pra trazer, que você não pode falar de sexo na primeira sessão. Porque a pessoa corre, né? Ela acha que tudo bem, eu entendo, né? A sociedade acha que nasceu do copo, da semente, não é Da possível. cegonha. Da semente. Colocou uma semente que germinou, ninguém faz sexo. Elas não vieram de um sexo. É muito louco isso. E aí, quando você vai falar de sexo, vai conhecer a sexualidade da pessoa, e aí você começa a ver os padrões, né? Submissão, dominação, o quanto do sexo ela faz pro outro, o quanto do sexo ela faz pra si. Então, e o dinheiro tem que entrar também na terapia. E a terapia também não é só problematizar a vida. A terapia também é para comemorar. Os pacientes falam assim: ah, hoje eu não tenho nada para falar. Eu falo: tudo bem, vamos só conversar. Esse é o melhor dia, por quê? Porque esse dia ele tá aberto a ouvir. Porque quando ele vem na expectativa só de falar, ele não escuta muitas vezes. E aí, às vezes, ele tem que repetir aquele assunto 2, 3 vezes, porque ele não tá no time de ouvir. E aí, quando ele chega assim, sem assunto nenhum, e aí você já viu que aquilo era uma questão, e aí você fica. Aquela questão sempre vai fazer parte ali. Sempre uma página que você vai voltar para virar. E aí, quando ela vem só para falar, quando ela vem, não tem assunto, quando ela vem aí, fala, oh, beleza, vamos lá. E aí começa a puxar um assunto aqui, tal, tal. E aí, daqui a pouco, você pega aquela pessoa e você fala uma coisa que você já falou 15 vezes. E aí. Né? Então, terapia não é só problematizar. Sim. É falar sobre tudo. E aí eu começo a brincar com meus amigos, eu falo com meus amigos psicólogos, né? E aí eu falo assim, cara, você já percebeu? A gente é um educador. O psicólogo é um educador. A pessoa tá com problema financeiro. Aí você vai lá e fala pra ela. Aí toda a ferramenta que você tem, você vai passar pra ela, né? Olha, você tem uma planilha? Não. Olha, você sabe que tem aplicativo que você pode colocar tudo ali, saber onde... Não. Então, olha, eu uso isso, eu uso aquilo,
tal. Então, o que acontece? Olha, um outro paciente trouxe essa questão. Cara, você sabia que ele resolve assim? E aí, esses macetinhos, né? Que é uma educação, a gente acaba falando de tudo. E aí, por exemplo, né? Tem paciente que tá... sei lá, tem paciente que já me procurou para indicar pessoas para fazer alguma coisa. Ou você conhece um encanador? Porque o psicólogo é o núcleo de ajuda, às vezes, né? Então, mulheres. Então, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres. Não porque eu escolho, mas é porque elas estão mais abertas também a fazer terapia, Total. a mudança, se questionam muito mais. E muitas vezes ela manda assim, e aí, por quê, né? Questão de ter uma indicação é mais seguro para uma mulher, né? Infelizmente, a gente está vivendo, né, um mundo que mulheres são vítimas o tempo inteiro de assédios, né? E violência. Então, você conhece encanador, tal, que não sei o quê, pra qual região, tal? Pô, eu acho que eu conheço. Eu acho que conheço. E muitas vezes é um paciente, assim, né, que tá ali e tal, tá precisando até de dinheiro, e aí acaba fechando ali, e lógico, não comenta e tal. Ou então é uma empresa de alguém que tá ali, que tá próximo, que é primo de não sei quem. E então, a terapia, né, dentro da terapia, ela acontece muito nessa questão de educar. Então, muitas vezes, essa pessoa ela tem carência de pai, carência de mãe, e ela tá se ouvindo, e aí ela entra, e aí você coloca uma coisinha, para ela é muita coisa. Só que é simples pra gente que tá do outro lado olhando, né? Esses dias uma pessoa falou assim, tal, tem um amigo meu, eu falando com uma pessoa, tal, tem um amigo meu, tal, que é assim, assim, assado, tal, ele tá com dificuldade, ele tem que trabalhar, ele é formado. Ela, mas não é só trabalhar? Aí eu falei assim, não é só trabalhar, né? Então a pessoa precisa estar bem com ela, precisa desenvolver a autoestima, desenvolver a autonomia, ela precisa saber o quanto ela é foda, o quanto ela é boa, para ela se valorizar. Então tem que trabalhar esse ego para que ela se sinta bem. Né? E outra coisa, né? Não, a terapia é pra matar o ego. Não, gente, o ego ele é importante. O ego a gente tem que trabalhar o ego, não tem que matar o ego, não tem que esquecer o ego, né? Que é a questão que a gente estava falando no começo, que é a questão do narcisismo. Que é ali, é uma ação extremamente egóica. Mas é preciso trabalhar ele, né? Reconhecer o quanto isso não tá te ajudando e reconhecer o quanto isso vai te ajudar. Isso trouxe essa questão, né? Como é importante a gente reconhecer, que nem você fala da terapia, né? Não adianta você só ir lá e falar. Né? A pessoa precisa se enxergar. E para isso precisa trabalhar qual que é a imagem que ela construiu dela. Exato. E aí são pequenos passinhos, né? Vão desenvolver essa musculatura. Tipo, tá, o que você aprendeu sobre você, né? E desconstruir essa imagem para criar realmente o que é bom, o que ela quer ser. Talvez ela não seja mesmo, mas por quê? Porque ela nunca desenvolveu essa musculatura de que ela consegue fazer. Então, que tem essa questão do inconsciente também, que, para me ser aceito, eu tenho que reproduzir esse padrão de não dar certo, né? De ser errado. Então, você acaba dando vários errados, várias coisas erradas na sua vida para você entrar ali na expectativa de alguém. Né? Às vezes, muitas vezes do pai, mãe ou do cuidador. Sim. E aí, quando você começa a falar, não, isso aí foi o que falaram pra mim, mas não é o que precisa ser. E aí você vai mudando ali devagarzinho. E é uma jornada, não tem como. Eu brinco que na terapia, né? Não sou eu a salvadora, não é eu, não. É a pessoa, o passo que a pessoa quer dar e consegue dar naquele momento. E a gente vai ajudando, dando as ferramentas para a pessoa elaborar e conseguir dar o passo que ela precisa naquele momento. Porque é só um passinho, é só um insight. A pessoa fala, nossa, é isso, nossa, não sei o quê. E isso tem um pouco a ver também com um pouco da nossa história, né? Então, por mais que você não seja católico, né, ou cristão, você nasceu numa sociedade cristã, né? E aquela questão, né, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Total. Né? E aí você tem que ser miserável para ser um bom cristão.
Então, pessoas com esse tipo de crença, ela desenvolve ela só consegue olhar para os dogmas, né? Que é a dor, a vítima, alguém vai me salvar. E aí ela esquece de desenvolver uma coisa que é a espiritualidade. Que a espiritualidade é a fé, né? Então, a fé vem a partir da ação. Que você sabe que você é capaz. Total. Então, pessoas religiosas, né? Não que elas praticam o templo, tá? Então, ela cresceu dentro desse dogma, mesmo que ela nunca foi para a igreja. Mas esse dogma foi imputado nela já desde nova, pela avó, pela mãe que tá ali, que não sei o que, tal. Que ela ouviram. Isso, exatamente. E aí ela se torna essa pessoa dogmática, né? Que aí eu criei essa questão de que, assim, existem duas pessoas, né? A dogmática, que eu coloco como religiosa, independente dela ir por algum templo ou não, e a pessoa que é espiritualizada, que é a pessoa que tem fé. E aí eu atendo duas pessoas que são ateu. Elas têm mais fé Confio. do que a pessoa que tá na igreja o tempo todo. É muito louco, porque a pessoa tá tão apegada ao dogma, na crença, que ela não consegue sair do lugar. E aí, não sei se você percebe, mas aí eu percebo que tem algumas pessoas nesse lugar da religião que elas terceirizam muito a responsabilidade de tudo é por causa do Deus quis assim, ou o espírito, é encosto, é demanda, é macumba, é isso, enfim. E não entra em ação, não faz o movimento que precisa ser feito para fazer as mudanças ou para atingir os objetivos. Sim, exato. E isso é muito interessante e é difícil quebrar também, né? Porque é um lugar, assim, muito sutil. E mais sutil ainda é uma questão de CRP, né? Que a gente não pode falar sobre religião, né? E só que assim, quando identifica uma crença, tem que quebrar essa crença de uma forma com que a pessoa perceba que isso não tá fazendo bem para ela. Então a mudança vem da pessoa. Então, eu não vou falar mal da crença dela, não vou falar mal da religião dela, eu não vou entrar em questões religiosas com ela. O que eu tô falando aqui que muitas vezes eu uso esse exemplo para ficar mais simples de entender. Mas em nenhum momento eu vou questionar a Bíblia ou ao Corão ou qualquer outra coisa. Não é isso que eu tô questionando. Mas sim, essa crença que está disfuncional dentro da cabeça dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa nem está no templo. Sim. Ela nem está dentro da igreja. Então, às vezes, o ateu, por ele não acreditar nos dogmas, ele é uma pessoa que tem mais fé, é uma pessoa mais realizadora. Porque ele sabe que é a lei de ação e consequência. Se ele faz, ele vai ter. Se ele não vai ter, ele não vai ter. Hoje eu postei no meu Instagram lá, meu pezinho de amora e de morango, bem carregadinho assim já, né, pra dar fruto. E aí eu coloquei assim, né, a gente só colhe o que planta. E você tá plantando o quê? Meu, e aí, legal trazer essa sua frase, que eu até codifiquei essa frase, porque você também, você plantou, você sabe. Não é só você plantar, é o que você regou. Porque se você só plantar e largar lá, sim. né? Então tem tudo isso. Então tem esses lugares. Você planta, você colhe o que você planta, mas se você não cuidar, se você não podar, se você não conversar com ela, se você não colocar adubo se precisar, se você não vê o sol, não sei o que lá, então você precisa dar atenção para essa planta também. Senão fica muito fácil assim, ilustrando o rolê ali. Sim. Porque às vezes a pessoa só, eu vou lá, mas eu fiz isso e ele não fez nada em troca. Tá. Sabe aquela coisa? Sim, mas eu já fiz isso pra ela e ela não me agradeceu, sabe? Tipo, eu plantei. Isso é narcisismo. Entende? Mas não tem esse cuidado, não tem essa atenção, não tem todo esse cuidado que precisa. E outra coisa, o tempo. Eu falo também que é uma outra coisa que a planta nos traz muito com o aprendizado. Não adianta você querer colher antes do tempo. Ela vai germinar. Não é porque você quer que ela vai germinar em uma semana. Não, ela tem o tempo dela e você precisa
respeitar. Então, isso, eu amo planta também, né? Então, assim, tem todo esse cuidado, todo esse aprendizado que traz pra gente também. Então, é realmente ter responsabilidade do que você está plantando, do que você está regando, né? E do que você está nutrindo ali, porque senão fica muito feio. A gente terceiriza muitas coisas e fica só nesse lugar, tipo, ai, pra mim não dá certo, ai, que não sei o quê. E não vai. Esse é o amor, né, Deva? Esse é o amor, né? Amor à primeira vista. A gente tem tesão à primeira vista, a gente tem interesse à primeira vista, né? Agora o amor, ele é assim, é esse cuidado, essa fogueirinha que você vai ali, coloca um graveto, não deixa ela apagar, viu que tá distante, né? Você tenta quebrar a distância e conversar, fazer bons acordos dentro das possibilidades. Então, esse é o amor. E a planta é o fruto do amor, porque não tem jeito, como você falou, é a atenção que se coloca, né? Então, se você coloca uma planta ali já achando que ela vai dar errado, teve um estudo que eu vi, que era do arroz lá. Você viu isso? Fala boas palavras do arroz, más palavras pro arroz, o arroz apodreceu em muito tempo, assim, né? E a gente perdeu essa conexão com a natureza, né? A gente não consegue mais. Então, mudar pro interior foi uma necessidade minha até por isso também. Porque é importante para mim estar na natureza, estar mais próximo da natureza. Eu não moro num sítio, mas eu tô muito próximo. E, poxa, ontem, antes de chover, eu senti o cheiro da chuva antes de chegar, cara. Coisa que São Paulo você não sente mais. Não tem mais terra molhada. Não tem mais barro pra molhar, pra vir aquele cheiro de chuva. Falei, cara, que nostálgico isso aqui, que gostoso, assim, me senti na infância. Sabe, eu queria ir, eu não tenho terra no quintal, mas a minha vontade era ir na terra do quintal, assim, colocar o pé, assim, no barro. Então, assim, e aí eu acho que isso vem vindo com o amadurecimento também. A gente vai se reconectando da onde a gente veio, porque eu acho que a gente tá próximo de voltar pra lá também, né? Tem que fazer as pazes. É bem isso mesmo, né? Tem uma música do meu irmão que ele fala assim, só tá pronto pra viver quem tá pronto pra morrer. Fato. Né? Então, assim, quando você realmente tá livre, né? Não livre assim, a gente tá falando dessas bagagens, pra poder ser quem você é, pra poder falar, pra poder ser... Você desapega dessas expectativas, desses condicionamentos tão rígidos, né? Então você fala assim, você se livra, você só faz porque você tá sentindo, porque faz sentido pra você, porque tem uma intenção positiva ou não, enfim, mas você solta das expectativas, aí fica tão mais leve, fica tão mais divertido. Sim, com certeza, com certeza. E essa liberdade que o Freire fala, né? Ele tem um livro que é bem legal, que é Sem Tesão Não Há Solução. Esse livro é muito bacana. Então ele fala um pouco dessa liberdade de que você tem que olhar para sua pequenez e que você não é o centro da Terra, né? Que dentro da sua insignificância você consegue compartilhar grandes coisas. E só assim você consegue ter um ato de felicidade. Porque muita gente tá numa roupa de marca, no tênis de marca, num carro foda, na casa foda, não sei o quê. Tá construindo a felicidade em objetos, coisas palpáveis, né? E é o que a gente tá falando aqui agora, é do que não é palpável. Então eu não consigo pegar e guardar aquele cheiro que eu senti ontem. Eu só senti ontem. Eu tava presente naquele momento. Eu não consigo guardar, colocar aqui num copo, chegar amanhã e... Nossa, esse cheirinho de novo, tampa que senão vai acabar. E isso é muito interessante, porque eu falo que é isso que a gente vai trabalhar, não sei, né? Nas relações, nessa desprogramação, de ver o que realmente está fazendo sentido naquela relação. Porque a gente acaba colocando vários condicionamentos. Não, eu quero isso, eu quero... Tudo bem, tem que querer, tem que construir, a gente está numa vida também física, né? Mas, senão a gente vive uma vida sem significado. E aí, quando eu falo assim, quando a ferida aperta, né? Tem até uma música da Cláudia Leite, que vai falar sobre
Os boletos sempre vão ter, as coisas sempre vai ter demanda, sempre vai ter o que fazer. Mas e quando você precisa dessa fé que você está falando? A gente não está falando de religião, está falando de você se Sim, conectar, de você estar presente. O Tantra tá muito isso, que é sim. o prazer nas pequenas coisas, prazer nas relações, né? Que é também um pouco saindo do relacionamento sexual afetivo romântico, mono, é da não monogamia nesse sentido que eu falo que é o que faz sentido também na não monogamia, é você se nutrir de outras fontes de relação, não só nessa relação afetiva única, né? E que é um pouco desse lugar, que a gente pode entender que a gente precisa ter outros lugares para se nutrir, não só buscando essa única relação, até mesmo trabalho, essa individualidade, que é para construir relações saudáveis, senão a gente fica muito rodando no mesmo, atrás do rabo, assim, sabe? Sim, com certeza. E é exatamente isso. É, Você finalizou muito bem o que eu tinha falado, que era da questão de quando a gente sabe a nossa insignificância, a gente sabe que não é onipresente e onipotente. Porque a gente cresce com essa questão, né? Então, é, eu, a gente começou lá na questão do narcisismo, né? Que eu sou tudo para minha namorada, eu sou tudo para minha esposa, ela não pode ir em outros lugares, não pode ter nem família, não pode ter nada. E o que acontece? Porque essa pessoa tem um sentimento de que ela é tudo para ela. E tem que ser, e se não for, vai ser forçado. Então eu vou tirar tudo para que você seja, que eu seja tudo para você, né? Não que você seja tudo para mim, porque é uma independência inversa. Porque a pessoa que tá ali, que não sabe o tamanho dela, ela tá numa dependência, né? De ter alguém pra colocar em alta. Que a pessoa tem que ser muito boa, tem que ser muito foda, porque ela vai dar o que eu preciso. E aí, casa. Casa, assim, não que vão morar juntos, mas casa, isso Dá se match no dá match. sentido de, aqui é o que eu preciso, tá É isso. aqui. Agora, quando a gente quebra isso e sabe que a gente não é onipresente e onipotente, a gente sabe da importância da outra pessoa ter outras pessoas. Sim, E isso não total. afeta o nosso ego, Não afeta a nossa importância na vida daquela pessoa. que é aquilo que ela escolheu para ser. E é Uhum, aquilo que você vai ser. E tem que estar tudo bem. Porque exatamente. a pessoa não consegue te dar mais. E Uhum. você não consegue dar mais. Então é muito importante. Então, quando a gente você falou do Tantra, né? Quando a gente consegue perceber que a gente é essa bolinha de fogo, né? E consegue conectar com outra bolinha de fogo e que juntos a gente faz um fogo maior, mas que quando se separa, cada um vai ficar com o seu fogo, tá tudo certo. Tem que tá tudo certo, né? Então, é muito complicado. Eu já me relacionei bastante. E sempre no começo das minhas relações, essa minha autonomia, né, de, de ser autossuficiente, a outra pessoa parece que ela não tem lugar de estar. É muito louco, né? Não sou autossuficiente o tempo inteiro. Em algum momento eu tenho que compartilhar. Se eu tô procurando alguém, é porque eu preciso trocar alguma coisa. Mas no começo da relação, quando a pessoa não vê essa codependência, eu sou frio, eu sou distante, eu sou muito calculista, Que é assim, eu quero falar tudo, eu quero colocar tudo em acordos, né? E aí as pessoas não são acostumadas a conversar, a falar de si, a se abrir, a se vulnerabilizar, né? porque eu vejo que essa independência assusta. Sim. Porque leva a outra pessoa para essa, mas qual que é o meu papel na vida dela? Aonde que eu vou ser importante? Aonde que eu tenho espaço? Onde que eu me encaixo aqui, né? É, E é sobre isso, né? Você falar, as pessoas não têm espaço ou até mesmo vocabulário para fazer acordos sinceros. fato. De fato, assim, realmente, a minha necessidade é essa. Eu tenho necessidade disso. E aí, você tem para me dar? Ah, não, não tenho, mas tudo bem. Tudo bem, assim. Isso é algo que a gente consegue negociar?
a gente consegue fazer, ó, eu consigo me nutrir disso com outra coisa, enfim. Esses são os combinados que eu falei, né? Até falei no podcast anterior, que o relacionamento é a arte de fazer acordos. Sim. É o quanto você está disponível para fazer acordos ou não. E o quanto você está ali consciente das suas reais intenções, suas reais necessidades daquela relação. Já mudou o significado, né? Do seu interesse. Você queria falar interesse e não falou. Aí, tá vendo? Eu não iria falar interesse, eu falaria necessidade. Mas eu posso falar que é um interesse, por que não? Agora faz sentido, agora eu consegui ressignificar essa palavra dentro desse contexto. Depois eu te mando o boleto. Eu tô devendo um rosto, na hora, cada insight é um boleto que ele quer me mandar. Mas é bom ter amigos terapeutas que a gente tem conversas profundas. E é sobre isso que eu falo nas relações, né? Que eu sinto falta dessas conversas profundas nas relações. Porque fica uma relação muito genitalizada. Sim. Que só se encontra pra trocar ali fluidos e depois tchau. Manda nudes, né? Ninguém manda poema. Conversa, assim, não tem um diálogo, assim, eu falei, gente, tô ficando muito com preguiça. É muito louco. Sabe uma forma que eu tenho de amar? Ah, Mandar música. É muito louco, assim. Aí eu tô ali e tal, e aí eu tô vendo uma música, e aí eu mando a música, aí a pessoa escuta e fala, nossa, realmente tem a ver, né? Então, a música pra mim é uma forma de mandar um poema, é uma forma de falar que ama, é uma forma de lembrar, falar que lembrou da pessoa. Exato, e eu mando pra amigos também, sabe? Assim, tem um amigo que... E memes, manda muito memes. E amigos, sabe? Assim, então eu mando pra amigos também a forma de falar que amo, que eu tô com saudade, sabe? Tipo, música de boteco que a gente ouviu junto. Então, assim, a música é uma coisa que me conecta muito Sim. a pessoas e é uma forma de mandar uma carta. E aquilo que a gente estava conversando, né? É nutrir as relações. Como que você nutre as suas relações? Os seus, né? Os seus afetos, literalmente, né? Então, são Sim. formas de trocar essas informações, tal, né? Seus sonhos, seus desafios. E tem pessoas que têm dificuldade mesmo de nutrir, né? De ter essas trocas, tal. E é muito louco isso. E o quanto a gente vai aprendendo sobre a gente e aprendendo sobre o outro nesse universo. Sem dúvida. E tá todo mundo com a sua dor, né? Todo mundo com a sua dor, todo mundo com o escudo levantado. Não, aqui você não toca, aqui não é seu lugar, aqui não pode, isso eu não posso falar. E só que como que o outro vai ter empatia se a gente não falar da dor? Se a gente é muito forte, se a gente é muito foda, se a gente... E isso causa uma prepotência muito grande, né? Quando eu falei da minha independência... eu falei exatamente isso. Então, alguns momentos que eu vou me vulnerabilizando, deixa a pessoa entrar, a pessoa entra, ela sabe dessa dor, sabe dessa vulnerabilidade, e aí a gente começa a construir algo junto. Só que outras pessoas, dentro das relações, quando ela tem uma codependência emocional, ela usa a dor para, né? Usa essa vulnerabilidade para que a pessoa não tem empatia, mas tem a dó. Então, são duas coisas diferentes. Então, parece que você está tendo a mesma ação, mas são objetivos diferentes. Então, qual que é o objetivo? É você criar empatia, ou você mostrar uma ferida muito aberta, muito suja, muito ruim mesmo, para que aquela pessoa tenha dó de você, que te dê colo. Então, só que se você não tiver terapeutizado, você não consegue entender onde que é vítima e onde que é vulnerabilidade. Porque é uma linha muito tênue. Total. É da forma que se fala. Faz todo sentido. Né? Então, é muito louco. É isso. Como é que estamos de horário? Vamos ver. Não, mas eu acho que estamos bem. Estamos caminhando para o final. E fala para mim, assim, fala um pouquinho mais para mim hoje sobre o seu atendimento. Seu atendimento hoje é mais online. Só online. Só online. Só online. E fala mais pra gente, assim, como que é os seus atendimentos? Que a gente falou um pouquinho sobre essa questão dos casais, tem essa demanda agora também sobre essa das empresas, né, do... RNU. Isso, RNU, exatamente. Então, essas demandas, a gente passeou muito sobre essa questão da falta de tempo. Então,
como que são os seus atendimentos? Você falou dessa questão da terapia humanista. Então, como que é o seu processo terapêutico, assim, pra gente poder dando um fechamento? Tá. Então, assim, é uma terapia comum de 50 minutos, né? Online. Isso é importante por quê? Porque eu posso atender pessoas de qualquer lugar do mundo, né? De qualquer lugar. Então, hoje eu tenho um paciente no Reino Unido, né? Já tive um paciente em Portugal, brasileiros que estão lá. Eu tenho uma paciente nos Estados Unidos. Então, assim, então isso facilita muito, abre muitas possibilidades. E sem falar que você pode fazer aí em casa, quando chegou do trabalho, tá com o seu momento, ele já fez a janta da criança, então eu atendo tanto quanto mais cedo quanto mais tarde. Então, dentro do horário de almoço ali, que não tem paciente, é onde eu vou pra academia, onde eu vou fazer o meu almoço, onde eu vou cuidar da casa, porque eu gosto desses lugares do afazer. E então é isso. A pessoa pode me procurar pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, que também está disponível lá. E aí eu sempre faço uma primeira entrevista, né? Então a pessoa pergunta, quanto que é a sua sessão? Então, como eu tenho uma questão social também, né? Então eu não tenho uma tabela. Então a pessoa vai chegar, a gente vai fazer uma entrevista, a gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia e ver dentro daquilo que ela me apresenta socialmente o quanto ela pode investir na terapia dela. E a gente vai ter uma conversa. E aí, se a partir do momento que isso não tiver adequado para mim ou para ela, aí a gente não abre acordo. Mas a partir do momento que gerou um acordo, a gente dá prosseguimento. Então, eu sempre tenho uma primeira conversa. E essa primeira conversa é muito importante para a gente poder entender a demanda da pessoa, né? Quais são, qual a expectativa dela? Se realmente, que eu falo assim, o que ela tá buscando ali? Porque às vezes a pessoa tá numa puta de uma ferida que você vai precisar de outros profissionais, Sim. enfim. E aí você vai conseguir conduzir, né? E o seu olhar, esse olhar humano que você vai trazer todo o repertório dela para trabalhar nas sessões. Você não vai pegar, tipo, falando um pouquinho mais da terapia humanista. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho alguns parceiros também dentro da terapia, né? Então, isso é importante. Então, por exemplo, eu tenho um amigo de formação, né? Que a gente se conheceu dentro da terapia, da psicologia, né? Da formação. E ele tem uma especialidade, que é com adictos. Boa. Então, quando adicto chega pra mim, eu passo pro Vitor Porto. E aí eu tenho uma amiga que também se formou comigo lá. Então, mulheres que não querem fazer terapia com homem. O Jardel, gostei de você, achei muito legal o que você fala, mas tem coisa, uma ferida que eu não gostaria de falar com um homem. Então, às vezes a pessoa entrou por me conhecer, mas não quer fazer comigo. Tudo bem, a gente tem um cerco. Então, aí tem a Cássia. E aí eu passo as mulheres que não querem ser atendidas por homem para Cássia. E aí, fora isso, eu tenho uma amiga que é físio, então eu tiro muitas dúvidas com ela, foi muito bacana. Final de semana passado, e ela tá fazendo uma pós agora em dor crônica, que muitas vezes são dores emocionais. Então, assim, é muito bacana. Então, a gente sempre tem que estar trocando, a gente tem que saber da nossa pequenez, né? Exatamente. Como eu tava falando antes. Por isso que eu tô perguntando assim também, porque que nem a gente tava falando um pouco no começo, né? Às vezes a pessoa cria um trauma da terapia, não serve e tal, mas a pessoa não entende que às vezes aquela terapia ou a sua abordagem, às vezes não é adequada para ela. Por isso que eu falo muito isso também nos meus atendimentos, porque às vezes a pessoa chega com uma expectativa tão grande de você ser a salvadora dela, e fala assim, olha, no seu lugar, talvez uma outra terapia ou uma outra abordagem, ou você precisa passar para outro lugar, porque senão fica uma responsabilidade tão grande pra gente que a gente
não consegue nutrir ali, realmente atender a expectativa da pessoa. Então, por isso que eu acho importante também esse lugar da anamnese, né? Sim, com certeza. E eu gosto da anamnese conversando, né? Então, quando você manda um formulário também, fica uma coisa muito fria, Também né? não Fica gosto. distante. Então, eu gosto desse primeiro contato. Porque você tem a leitura corporal, você tem um monte de coisa. E aí, ainda entre parceiros, né? Por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade em sentir o corpo mesmo. Tem pessoas que são muito literais, né? Eu costumo falar assim, pô, sua cabeça é uma planilha de Excel, né? Que tem uma fórmula pronta e não tem outra forma de fazer a coisa. E às vezes eu mando para uma meditação, né? E aí tem um outro espaço também que eu falo, Ju, segura aí. Ó, meu paciente, tal, que sei o que, tal, tal, tal. Por quê? Porque a gente precisa de outras ferramentas. Sim. A, a fala, ela é muito importante. A escuta, ela é muito importante. Mas a gente consegue pensar com o corpo e sentir com a cabeça. É uma via de mão dupla o tempo inteiro. Total. E a gente precisa estar ligado nisso. Muitas pessoas são muito racionais que não conseguem sair desse looping. Cara, eu jogo ele por uma meditação. Por isso que a terapia somática é tão eficaz, né? Porque consegue dar espaço aí para essas emoções que estão tão enraizadas, tão cristalizadas, tão couraça ali, Couraças, totalmente ali. Nosso William Reich. Que não consegue verbalizar, que não consegue dar nome para aquele sentir, por isso que tá falando, né? Então precisa dar espaço para isso. E às vezes também não, né? Sim. Quer dizer, só o fato de liberar já transmuta tudo. Teve um paciente que eu passei um livro que é muito bom, eu indico para todo mundo, para quem tem criança, adolescente, até adulto, que chama Emocionário. Emocionário? É muito bacana. Então lá tem as emoções. Então, o que eu sinto quando eu tô com raiva? Qual que, sabe, assim, o que que eu sinto quando eu tô deprimido? Então, e hoje, só que é isso que é o complicado, né? Então, eu atendo pessoas de todas as classes, né? Então, tem uma mãe que ela paga uma escola particular e esse livro é a base da criança. E a criança lá, quando ela começa a se alfabetizar, ela já sabe falar, tô deprimido. Manja. Então, assim, e aí um livro não é muito caro. E é a base daquela escola. E aí eu peguei, e aí por isso que eu falo. Então, porque isso que a gente acaba sendo educador. A gente pega a experiência de outras pessoas, traz pra gente. E da gente, a gente leva pro outro. A gente é essa ponte o tempo inteiro, né? E aí, trazendo. E aí, pra essas pessoas que são muito assim, falam, meu, é velho ou não. Apesar, não existe pessoas velhas, tá, gente? Só. Muita experiência. Muita experiência. Tenho 42 anos e não sou um cara velho. E então, assim, pessoas, né, com mais experiências ou não, eu indico. Vai ver o emocionário. O que você tá sentindo agora? Tá ansioso? Né? Às vezes a pessoa teve uma crise de ansiedade e não sabe, acha que vai morrer do coração. Sim. E não consegue identificar que aquilo é uma ansiedade, que é um autocontrole, a questão do burnout, esse perfeccionismo de tem que entregar, de tem que fazer 120%. E aí a pessoa começa a ter uma palpitação e acha que vai morrer. E é essa sensação da ansiedade. E trava e precisa de alguém, precisa de um copo d'água, precisa de alguém pra pegar na mão e só tá ali com ela. Sabe? Muitas vezes não precisa de um pronto-socorro pra tomar um remédio. Né? Se tiver um médico perto, lógico, leva pro médico. Pode ser um infarto também. Mas muitas vezes é confundido com infarto, porque parece que é a mesma coisa. Porque ela não conseguiu observar isso antes. Os momentos de ansiedade, os momentos que ela tá insegura, né? E a criança, mãe, tô com medo. A coisa mais gostosa. Antes ela não sabia dizer, não sabia falar e né, mesmo alfabetizada, não tinha palavras para expressar o que sentia. Mãe, tá doendo aqui, ó, né? A mãe acha que é dor de barriga. Vai no banheiro, filho, né? E a mãe também. Então a gente tem que estar alfabetizando as pessoas o tempo inteiro. Total. Principalmente de emoções. Total. E é isso. Caminhando para o fim, então,
quero agradecer a sua presença, a sua confiança mais uma vez aqui, né? Participar aqui desse programa, fechando esses trabalhos. Estou muito, muito, muito feliz de verdade. E é isso, gente. É aquela. Curte, comenta, compartilha, manda pros amiguinhos, compartilha no grupo da família, porque isso é muito importante, fortalece a gente, fortalece o canal. E Del, gratidão novamente, deixa um recadinho pra galera em casa aí. Deixa os seus contatinhos, depois você me manda, eu boto aqui embaixo, mas deixa um recadinho pro pessoal em casa. Obrigado você. É sempre bom estar aqui, é sempre um bate-papo muito gostoso, flui muito bem. Como é a segunda vez, eu já tô mais à vontade. A primeira eu tava tenso demais. Hoje eu já tô mais tranquilo, tô mais sossegado. Eu tô melhor, fala a verdade. Tá certo. Evolução sempre. E muito obrigado pelo convite também, pela confiança também, né? Porque se não fosse um assunto interessante, se não confiasse em mim, eu não voltaria aqui, com certeza. Não, com certeza. E o repertório que deu também, né? Eu sempre falo assim, com meus vídeos, o pessoal que vem aqui, eu sempre mando, assiste esse programa, que esse programa é pra você. E eu sempre mando o seu programa, porque é algo que nem a gente tá falando. Falta repertório, né? A galera tá muito, muito carente de referência de masculino, tipo, cara, a gente também vocês também podem sentir, não é só a gente, no caso. Porra, né? Com certeza, né? A gente pode alcançar o orgasmo, não só gozar, né? E de pau mole ainda. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas é isso, obrigado. Então, seguem lá, psi.delfranco no Instagram. O WhatsApp também tem lá, tem um Linktree na bio, né? Aí você clica lá, vai aparecer os contatos, só entrar em contato que a gente já se fala. E é eu mesmo que respondo, não vai ser uma IA, não vai ser nenhum robô. Eu mesmo vou responder ali no momento ideal e a gente faz um primeiro bate-papo.